Bom dia para todo mundo e já falando aqui a respeito da guerra na Ucrânia, porque hoje, dia 14 de fevereiro, lá se foram então 722 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia, e como sempre faço, quero aqui já trazer um primeiro resumo para vocês com algumas das principais informações a respeito do conflito, desse dia de hoje. Primeiro, peço que você, como sempre, também deixe um like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito nesse canal, aquele comentário, bom dia carequinha, valeu carequinha, sempre também ajuda, tá? O algoritmo aí e acaba fazendo com que o vídeo chegue para um número maior de pessoas, tá bom? Reparem que os russos voltam aí a lançar diversos ataques por toda a Ucrânia, mas com foco sempre no leste da Ucrânia, né? Pelo menos 10 pessoas foram mortas em ataques russos de drones e bombardeios nas partes leste, que é a parte principal, que o Putin colocou meio que uma meta aí, ele tem que tomar o leste ali, toda a Donbas e Luhansk até dezembro, até o final desse ano, mas também lançou ataques na área central e norte da Ucrânia, tá? Um ataque de mísseis e drones na cidade de Dnipro, que é a mesma ali onde tem o rio Dnipro e onde os russos estão banidos de usar os blindados, né? O Putin exigiu que eles estavam perdendo muito blindados ali, né? Os poderosos blindados russos, e aí o Putin exigiu que eles continuassem a tentativa e a campanha de cercar os flancos ali do rio Dnipro, mas a pé. Isso é fato, isso foi um fato. Isso aconteceu essa semana, tá? E aí, então, novos ataques com drones e mísseis, então, na cidade de Dnipro, na Ucrânia Central, danificaram ali uma usina, tá? Forçando as autoridades a fechar as escolas e evacuar um hospital. A Força Aérea da Ucrânia disse que derrubou 16 dos 23 drones, tá? Foi um ataque dos russos ali na região de Dnipro, e infelizmente até hospitais e escolas aí, nem hospitais e nem escolas escaparam, né? Todo mundo realmente sendo afetado pela loucura dos ataques aí, da resposta do Vladimir Putin. A Organização Educacional, Científica e Cultural da ONU, Unesco, disse que a invasão da Ucrânia pela Rússia causou danos estimados em cerca de, até o momento, tá? 3,5 bilhões ao patrimônio e aos locais culturais do país. Esse número aqui não é o prejuízo total do país inteiro que os ucranianos vão gastar para reconstruir, não, tá? Esse 3,5 bilhões é só na área da cultura. Só na área da cultura. Olhem o prejuízo só na área da cultura. 3,5 bilhões, tá? Ao patrimônio e aos locais culturais do país, com cerca de 5 mil deles sendo destruídos entre escolas, bibliotecas, museus, enfim, o patrimônio aí cultural ucraniano em geral, tá? Os russos estão dando um prejuízo enorme para os ucranianos, principalmente para a cultura dos ucranianos, né? Os russos, o Mike Johnson, que é o presidente republicano da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, realmente bloqueou, tá, a ajuda que era de 62 bilhões de dólares para os ucranianos, tá? Ignorando aí o apelo do Joe Biden, né? O vovô Biden pelo menos fez de tudo ali, pelo menos isso, para que a Câmara liberasse esse apoio de 62 bi. Em troca, ele prometeu ali dar uma atenção a mais ali nas fronteiras dos Estados Unidos, na questão da migração ali ilegal e principalmente na questão da fronteira do Texas. Mesmo assim, não teve jeito e ainda está bloqueada essa ajuda aí, tá, de 62 bilhões. A Rússia, e não tem previsão de quando os americanos vão liberar, isso é muito ruim, tá? A gente fala sobre isso só sobre isso em um próximo vídeo, porque isso pode incentivar ou desmotivar, né, alguns países, principalmente da União Europeia. A Rússia adicionou o primeiro-ministro da Estônia, o Kaja Kallas. Eu trouxe pra gente sobre isso também, né? Os russos começam a sancionar alguns representantes aí dos países bálticos, né? Então o Putin meio que partindo para cima aí, né? Meio que avançando em cima dos países bálticos, né? Isso se dá por conta da destruição de alguns memoriais de guerra da época da União Soviética, tá? Nos Bálticos. A própria Polônia destruiu também um monumento enorme que tinha lá em Varsóvia. Eu tenho diversas fotos dele até postadas no meu Instagram, porque eu filmava tudo em Varsóvia, filmo tudo, adoro, a cidade maravilhosa, e os poloneses destruíram, como vários outros países. Ninguém mais quer, eles querem cortar o laço com a Rússia, e aí é o que o Putin chama de, como é que ele chama? Russofobia. Ele chama de russofobia. Ele quer invadir,
Ele quer invadir um país, quer que todo mundo fique de boa, e se a pessoa, quando os países condenam, é russofobia, tá? Os gastos globais em defesa saltaram 9% para um recorde de 2,2 trilhões no ano passado. O mundo inteiro gastou absurdamente mais com a defesa do país, com o exército, né, do país. Eles gastaram mais do que nunca, tá? Mais do que nunca. É um recorde de 2,2 trilhões que os países gastaram, tá? Isso aqui realmente é o maior reflexo, né, da invasão na Ucrânia. Isso aqui eu diria que é o tiro pela culatra que o Putin deu, ou o maior tiro pela culatra que o Putin deu, tendo em mente que ele queria desestabilizar a Europa, causar aí uma discordância. Ele foi unir muito mais aí dos países e armar ainda mais os países. E até a Alemanha volta aí com tudo a investir no seu exército, na sua defesa, tá? Um relatório disse que a Rússia perdeu cerca de 3 mil tanques de batalha, os tanques principais, né, durante os combates na Ucrânia, tá? Ou aproximadamente tantos quanto tinham em seu inventário ativo, tá? Lembrando que isso aqui são informações divulgadas pelos ucranianos, né? Eu sempre gosto de dar ênfase que lado que está dando a notícia. Eles usaram quase todos os tanques que eles tinham disponíveis desde o início, né? Os tanques prontos, mas a máquina de guerra russa não para de rodar, não se iludam, o Putin continua aí, inclusive recebendo alguns equipamentos, alguns recursos que ele precisa, né, do Ocidente, tá? Infelizmente, dinheiro fala e fala muito em qualquer época, principalmente em tempos de guerra, né? Enfim, vou ficando por aqui, obrigado quem ficou até o final, confirme o seu like, confirme a inscrição no canal, tamo junto, valeu!